Nesta noite, algo que o Senhor falou fortemente ao meu coração durante a semana, eu estava com 3 textos para ministrar, e ontem à noite, quando eu sentei, não era nada do que eu tinha preparado. E glória a Deus por isso, porque todas as vezes que eu vejo, às vezes um convite, algo do tipo, até o último momento a minha oração é: Senhor, não seja feita a minha vontade. Não é o que eu quero falar, mas o que o Senhor tem para falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que estarão lá. E glória a Deus que o Senhor trouxe essa palavra. E o interessante é que eu sempre li muito esse texto, Jeremias 18. Ouvi já várias ministrações a respeito desse texto, e glória a Deus que todas as vezes ao qual o Senhor fala, ao qual o Senhor direciona para mim e para você uma palavra, Ele renova, Ele traz algo novo, traz algo diferente para mim e para a sua vida. E aqui logo no versículo 2, algo bem interessante, ao qual eu nunca tinha me atentado, começa dizendo: levanta-te. Onde nós estamos? A palavra de Deus para mim e para você é: levanta-te. Saia do lugar de comodismo, saia do lugar de conforto, saia do lugar que às vezes está muito bom. Todo cristão tem aquele momento, glória a Deus, aleluia, creio que todos aqui vão se identificar. Tem momentos de lutas, momentos de dificuldades, mas você aqui já teve um momento de você parar e falar: e agora? O que Deus quer de mim? O que eu faço, Senhor? E esses dias, algo que Deus tem trago ao meu coração e ao coração do meu esposo é um sentimento de inconformidade. Falei certo? Nós não temos nos conformado com algumas situações. Nas minhas orações, o que eu tenho falado com Deus, o que eu tenho dito para Ele é: Deus, não é só isso. Glória a Deus, hoje eu sou casada, tenho uma família, tenho um pequenininho, Caleb, que está aí crescendo, cada dia mais esperto, mais inteligente, mas não é só isso. Não é só isso. Eu não sei aqui dizer quanto tempo que cada irmão tem de caminhada, mas a pior coisa que acontece, muitas vezes, é termos muito tempo de caminhada e acharmos que isso significa algo para Deus. Não, eu já sei de tudo. Hoje eu completei o seminário, tenho aí uma consagração. Glória, queridos, tem hora que eu ajoelho para Deus e falo: Deus, eu só tenho uma certeza, que eu não sei de nada. Porque nós não sabemos. Deus todos os dias tem algo novo para fazer na minha e na sua vida. Todo dia Ele quer falar algo diferente ao meu e ao seu coração. Mas será que nós estamos dispostos a obedecer? Porque muitas das vezes a segunda ordem do Senhor aqui para Jeremias, a primeira Ele fala: olha, levanta-te. A segunda, desce. Às vezes o Senhor vai nos fazer uns convites que sabe aquele momento a qual a gente olha: nossa, glória a Deus, está tudo encaminhando, meus filhos na casa do Senhor, minha família servindo a Deus, está tudo perfeito. Aí o Senhor te faz um convite desse: querido, filha amada, filho amado, levanta, desce, vamos dar uma voltinha ali comigo, desce um pouquinho. Porque o que eu aprendi é que, às vezes, as coisas aos nossos olhos, as coisas muito próximas estão dando certo. Glória a Deus, aleluia. Mas é simplesmente o Senhor nos atentando que tem muito mais lá fora. Às vezes eu estou tão preocupado com a minha vida, com o meu tempo, com as minhas coisas, que eu não consigo olhar para fora. Eu não olho para a janela da minha casa e não enxergo, às vezes, um morador de rua lá nessa chuva, num frio tremendo. O Senhor nos convida, sabe, a sair daquele cercadinho de ser crente,
aquele cercadinho de tem culto quarta, domingo, eu vou em todos os cultos, glória a Deus, aleluia, eu não perco nenhum, a biblinha debaixo do braço, tem a roupa de crente passadinha no guarda-roupa lá, glória a Deus, aleluia. Mas, ei, tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso, porque o nosso chamado não é aqui para dentro, mas é lá para fora. É para trazer pessoas. Olha para o seu lado, olha, veja quantos bancos vazios. Quantas pessoas que poderiam estar aqui não estão. Quantas pessoas que, às vezes, a gente recebeu uma notícia antes de começar o culto. Olha, fulano, aconteceu isso, eu não vou, não. Aí qual que vai ser a minha atitude e a sua? Terminou o culto, glória a Deus, recebi a palavra da semana, vou para a minha casa, com o meu marido, com a minha família. Mas e esse irmão, querido? Custa alguma coisa a gente pegar o telefone, ligar para ele, falar, querido, querida, senti sua falta hoje, você não foi, posso orar contigo, posso orar por você. Queridos, isso faz toda a diferença. Eu não me esqueço de quando o Caleb nasceu, ele teve algo chamado disquesia do lactente. Descobri isso quando ele tinha 9 meses, achando que todo esse tempo era cólica. Mas, enfim, e ele com 9 meses eu descobri isso, fiquei um bom período sem vir aos cultos, sem vir à igreja, só que teve algo que me marcou. Tive umas ligações, o pastor me mandaram mensagem, ligaram, a pastora foi lá em casa, recebi, a pastora Priscila levou lá um bolinho de fubá maravilhoso, foi bênção, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Certo dia, uma irmã aqui da igreja me mandou uma mensagem, pastor, e tal dia eu posso te ligar, a gente quer conversar sobre uma coisa, reunião de oração e tal. Aí eu amei, Douglas já vai ter chegado, ele fica com o Caleb nesse período. E aí eu participo, sim, vai ser bênção demais, glória a Deus. E quando eu abro a chamada de vídeo no WhatsApp, todas batendo palma, glória a Deus, aleluia, pastora, que bom que a senhora entrou, e tal. Era um convite de uma reunião de oração, de palavra, para a minha vida. Queridos, eu só sabia chorar. Porque sabe aquele momento de dificuldade, ao qual a gente olha para um lado e olha para o outro, e parece que Deus está afastando de você aqueles amigos que você achava que eram amigos. E são momentos que dói. E descer a casa do oleiro é isso, vai doer. Vai doer. Porque a mão do oleiro trabalhando ali no seu vaso de barro é por dentro e por fora. Vai tirar algumas coisas, vai doer. Mas em nenhum momento o oleiro tira a mão do vaso até que ele esteja pronto. Não é à toa que aqui no texto fala que ele se quebra. Ele se quebra. E o oleiro joga fora? Vamos lá. Versículo 4. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ele não joga aquele vaso fora, não. O Senhor, ele não desiste de mim, de você. Nós é que desistimos muitas vezes dele. Nós é que desistimos de tentar de novo. Às vezes a gente chega aqui da igreja, um irmão fala com a gente diferente, você vai, não volto mais. Não volto mais, não vou lá mais. Querido, ei, nós vimos aqui é para adorar ao Senhor, não é ao irmão. Independente do que aconteça, a prioridade é o Senhor. Porque Ele é maravilhoso. Todos nós temos testemunhos lindos, tem momentos que eu paro e olho e falo, Deus, de onde o Senhor me tirou? Filha do meio, depressão profunda. Uma pessoa que há muitos anos atrás acordava todos os dias chorando e perguntando por quê que não tinha morrido durante a noite. E olha, hoje eu aqui.
Tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho lindo e maravilhoso. Se nós estamos aqui é para a glória de Deus. Eu não acordei hoje à toa, você não acordou hoje à toa. Aí eu vou lá na igreja bater o meu ponto. Não, 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 não. Não faça isso. Não é feio. Às vezes dá uma explicação para o irmão, para o pastor, falar, pastor, eu não fui porque eu não quis. Feio é ficar dando desculpa. Isso é que é feio. Feio é vir por obrigação, isso é que é feio. Porque eu preciso dar para o Senhor é o melhor. É o melhor. É o melhor de mim todos os dias. É a melhor adoração, o melhor louvor. Eu não venho para o culto para adorar, para louvar. A minha vida todos os dias precisa de ser uma adoração ao Senhor. Todos os dias eu preciso ser carta viva para que outras pessoas possam ler e falar, olha, eu vejo na vida de fulano algo diferente. Eu vejo na vida de ciclano algo diferente. Muitas vezes as pessoas não estão falando porque elas veem todos os dias, quarta, domingo, um crente que vai para a igreja. Mas durante todos os outros dias da semana, ela vê uma mãe gritando, amaldiçoando o filho. Ela vê um filho o dia inteiro no telefone, ouvindo o que quer, fazendo o que quer, xingando o pai, xingando mãe. Ela vê um pai chegando estressado, os vizinhos ouvem. E fala, uai, eu estou melhor. Mas o Senhor, Ele me chamou e te chamou para ser vaso de honra. O convite do Senhor para mim e para você nesta noite é, levanta. Ah, Deus, mas levanta. Ah, Deus, mas o meu filho, a minha família, levanta. Desce à casa do oleiro. E lá, Ele vai fazer ouvirmos as palavras dEle. Interessante é porque o Senhor poderia ter falado algo aqui antes para Jeremias. Mas Ele fala, olha, desce à casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Às vezes a gente tem que sair do lugar que a gente está, do local ao qual estamos, para o Senhor falar ao meu e ao seu coração. Às vezes Ele não está falando porque eu quero continuar no meio. Ele às vezes vai pedir para me abandonar um amigo, uma certa amizade que não agrada a Ele. Só que não, Deus. É meu amigo, é minha amiga de 30, 40, 50, vida toda. Tive amizade com essa pessoa. O que a palavra do Senhor fala? Quem ama mais pai e mãe, quem ama mais outra coisa não ser o Senhor, mais do que a Ele, não é digno dEle. Qual que é o texto? 1 João? Tá. Não é digno dEle, o nosso amor precisa ser nele, completo. Completo. Pastora, mas a família, o primeiro ministério, glória a Deus, assino embaixo, concordo, prego, falo sobre isso. Está certinho. Mas será que a minha família está glorificando ao Senhor? Porque às vezes eu estou colocando minha família como prioridade, mas eu não levo a minha família para a casa do Senhor. Eu não oro na minha casa. Eu nem sequer oro pela minha família. Como que eu posso dizer que a família é o primeiro ministério se nem ele eu estou cuidando? Então, o nosso amor ele precisa ser completo no Senhor. Completamente do Senhor. Deve ser entregue, uma entrega constante a Ele. Não é apenas nos cultos. Queridos, nessa descida à casa do oleiro, a gente precisa abrir Mateus 10, 37. Foi o que eu acabei de falar. Pastor, achou glória a Deus. Mateus 10, 37 vai dizer da seguinte forma: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E dentro desse texto, algo que tem sido falado muitas vezes é que tem cada vez se tornado mais fácil ser crente. É crente porque não é cristão. Não é cristianismo. Acho que foi o pastor Gilson que falou pouco tempo atrás a respeito de cultos que já estão para ser feitos ou já são feitos de forma virtual, onde se cria um avatar e aí eu vou ao culto virtualmente. Participo de um culto virtual. Querido, olha que facilidade. Na minha igreja tem membros virtuais. Queridos, e onde está a comunhão? Onde está ali a comunhão um com o outro? Que é onde o ferro afia o ferro, é onde gera crescimento, é onde desenvolve, porque sem envolvimento não existe desenvolvimento. Eu preciso me envolver para desenvolver. O Senhor, todos os dias, Ele desenvolve, amadurece algo em nós através dessa comunhão com o meu irmão. Todos os dias. Todas as vezes que eu venho ao culto, e é incrível, é justamente aquele irmão que pisa no calo. É onde Deus mais trabalha comigo. Meu esposo, pastor Douglas, hoje de manhã eu falei algo com ele assim que a gente saiu daqui. Pouco tempo atrás ele me falou algo, olha meu bem, eu estava ouvindo uma mensagem, indo para o trabalho, e mexeu muito comigo, porque o pastor falava a respeito das facilidades. Né? Às vezes o cristão, não está bom aqui, aí eu saio, troco e vou para o outro. Mas aconteceu isso aqui, eu troco e vou para o outro. Queridos, Deus usa situações para nos moldar. Se eu não permito, se todas as vezes que vem uma situação difícil eu fujo, eu não estou sendo moldada, eu estou fazendo a minha vontade, não a de Deus. Se todas as vezes que o Senhor vem dele um convite, olha, desce. Não, Deus. Descer. Se fosse subir até que eu ia, mas descer. Não, Deus, meu lugar, não. Não é escondidinho, não, tem que aparecer. Deus, se fosse para ir ministrar, para cantar um louvor lá na frente, todo mundo vendo, até que ia. Mas a pastora me convidou para lavar o banheiro da igreja. Queridos, é a melhor coisa que existe. Eu brinco com o meu esposo que todas as vezes que são folgas dele lá em casa, são dias que geralmente eu dou faxina. E são os momentos que mais Deus fala comigo. Às vezes eu estou ali lavando meu banheiro. Aí está ali, entra água sanitária, aí você chora. O que está acontecendo? Nada. E glória a Deus, são nesses lugares ao qual o Senhor mais fala ao meu e ao seu coração. Só que o problema é que nós não conseguimos entender, muitas vezes, o tempo de Deus para as coisas. Eu quero um lugar de honra sem antes ter passado pela humilhação. Eu quero honra das outras pessoas sem antes ter passado pelo processo que eu deveria ter passado lá atrás. A palavra hoje de manhã falou a respeito disso, de processos. Às vezes eu quero pular etapas, avançar etapas. O processo ele precisa de ser seguido, todo ele, completo. Senão, não vai dar certo. Não vai. Não adianta, eu não ia falar. Não adianta eu plantar uma semente hoje e querer tirar um fruto amanhã, sem antes passar pelo processo do cuidado nessa semente. Não adianta. Pastor, olha, mas tem tanto tempo que eu estou sofrendo. Já, quando que vai vir o momento da honra, da exaltação de Deus? Querido, pergunta para Ele. Pergunta para Ele, mas uma coisa é certa, vai vir. E é geralmente depois de um momento ruim que vem a bonança, que vem a alegria, que vem a vitória.
Às vezes depois de um momento de perda, às vezes depois de um momento de tribulação no casamento, financeiro, vem a vitória, ela vem. Mas nós precisamos aceitar passar pelo processo. O vaso, ele se quebra. A outra coisa que o Senhor falou no meu coração, o vaso, ele foi feito um outro, novo, conforme o Senhor lhe agradou. Mas tem tanto vaso quebrando fora das mãos do Senhor, pastora. Tem tanto vaso quebrando no colo da amiga, do amigo. Tem tanto vaso quebrando, se despedaçando, para quem não deveria. Queridos, a melhor coisa que existe é você entrar para o quarto. É entrarmos para o nosso quarto. E perdermos a cabeça, literalmente, na frente de Deus. É chorar, rolar no chão, babar, rasgar a roupa, com Deus. Porque se a gente não faz isso com Ele, certamente faremos na frente de quem não deveria. E às vezes vai ser só o gancho que precisava para, tá vendo? A pessoa falava que tem Deus, ela é crente. Olha o que ela está passando. Olha, fulano é crente. Fulano tem uns 5 cultos, mais ou menos, que não faz nada. Será que está em pecado? Queridos, sabe aquela famosa frase? Desculpa falar isso. Aquela famosa frase que ouvimos várias e várias vezes. Vai cuidar da tua vida. É literalmente isso que a gente precisa fazer. É olhar mais para nós, porque quando nós olhamos para nós vemos os nossos defeitos, e não do outro. Não do outro. Existe uma história, ao qual já foi contada aqui algumas vezes, de uma irmã que ela chega para o pastor, no final de um dos cultos, e fala assim: pastor, olha, eu vou pedir a bênção para o senhor, não vou vir aqui mais, porque eu vim hoje, e fulano estava conversando, o menino estava bagunçando, fulano estava falando mal de ciclano, fulano fazendo isso, o irmão fazendo aquilo, e tal, tal, tal. Aí o pastor, nossa, você viu isso tudo? Ela é, pastor, e tem mais. Fulano passou perto de mim, me cumprimentou e contou tudo. Aí o pastor, não, bacana. Só vou te pedir para vir no próximo culto, que eu vou te dar um desafio. E aí a irmã veio. E aí, pastor, vim hoje, tá? Mas hoje é o último dia. Não, irmã, não, tudo bem. Aqui, ó, você vai pegar esse copo cheio de água. Durante o culto, você vai ficar dando volta pela igreja e não pode derramar uma gota, ó, olho no copo. Não pode derramar. Dá a volta até terminar o culto. Se você conseguir, sem derramar uma gota de água, eu vou te dar R$100. Pastor, benção, hein? Vou sair da igreja com R$100 no bolso. E a irmã fez. Glória a Deus. Ficou o culto inteiro rodando a igreja com o copo na mão, olhando para o copo. E conseguiu. Não caiu uma gota de água do copo. No final do culto, o pastor, olha, consegui. Não derramou uma gota. Aí o pastor, nossa, glória a Deus, bênção. Mas aqui, antes de eu te entregar os R$100, deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha muito irmão hoje no culto conversando. Aí ela, uai, pastor, qual irmão, quantos irmãos que não te cumprimentou hoje? Ele, pastor, não reparei. Outra pergunta. Tudo aquilo que você reclamou do culto passado, você viu acontecendo hoje? Uai, pastor, não. Pois é, porque seu olho estava no copo. Se meu olho estiver em Deus, eu não vou ver problema nenhum no culto. Não vou ver. Glória a Deus. Não vou ver instrumentos desafinando, irmão errando nota, irmã cantando errado, errando a letra. Isso eu não vou ver. Porque a minha mente, o meu coração, estão totalmente voltados para o Senhor. Então, independente do irmão estar louvando errado, eu vou estar louvando, vou estar errando também. A pastora contou
um negócio dela de bater palma, até palma bater errado, glória a Deus. Ela louva do jeito dela, bate assim, arrumou um jeito, e é isso. Nós devemos olhar mais o quê? Para os meus erros. Olhar mais para mim, parar de olhar para o outro. Porque a melhor forma de mostrar para o outro um erro é construir algo certo do lado. Mas muitas vezes o que está do lado não está certo, está querendo corrigir. Pastor, olha, hoje eu não vou vir, eu estou na escala, mas eu não vou ir, porque, assim, tem um compromisso, e irmãzinha do lado, eu vi que ela já faltou uns 5 cultos, né? Então, só eu que estou indo igual bobo toda vez. Querido, para de olhar para o lado. Para de olhar para o lado. Faz o seu. É o seu louvor e a sua adoração. Eu acho incrível as pessoas se desviarem e falar, não, eu desviei porque eu fui na igreja tal e me trataram mal. Eu desviei, eu saí dos caminhos porque fizeram isso comigo. Não olharam o meu valor. Não me valorizaram. E o que Jesus fez para essa pessoa se desviar? Esses dias eu tive a oportunidade de falar isso para uma pessoa. Virou para mim, nossa, mas eu não vou não, porque você sabe, né? Igreja é o lugar que mais tem problema. Glória a Deus, né? O hospital. Não é à toa que o Senhor fala que Ele veio para os doentes. Os sãos não necessitam de médico, não. Mas os doentes precisam. Então, aqui é o lugar que realmente vai ter muita dificuldade, muitos erros, muitas falhas. Porque somos homens. Vai ter. Mas é para o que isso? Para crescimento. Para um ajudar o outro. Olha, pastora, a minha fraqueza é essa daqui, me ajuda em oração. Vamos orar. Olha, fulano de tal, me ajuda nisso aqui, é a minha fraqueza. Vamos orar. Vamos fazer, vamos ir juntos. Você consegue. Você é capaz. E aí? Vamos à casa do oleiro? Todo mundo caladinho, vocês estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Aplaudo o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluias. Algo que eu anotei aqui, que muitos estão ouvindo esse mesmo pedido do Senhor, de descer à casa do oleiro. Mas não ouve as palavras dele porque não desce. Sabe, Deus, agora que eu estou bem sucedido, agora que eu estou bem financeiramente, tenho minha casa própria, tenho a minha vida, trabalho por conta própria, não tenho tempo. O Senhor nos convida a descer todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque tem a baixa autoestima, mas tem também a superestima. Acho que é essa a palavra. Tem o contrário. E olha, queridos, a soberba é muito doce no seu convite. Ela chega de leve. Sabe como? Nossa, fulano, você foi no culto hoje? Na verdade, eu, né? Eu fui no culto hoje e nem olharam para mim. Hoje eu precisava tanto de um abraço, ninguém me abraçou. Nossa, eu entrei e saí, a irmã, o pastor olhou diferente para mim, não me deu a paz do Senhor. E aí continua. Não, mas outro dia também aconteceu isso, aquilo. Aí vem no próximo culto, aí acontece outra coisa. Não, fui lá não me valoriza. Aí sempre tem aquela amigazinha, aquele amigozinho, né, que costuma render isso. Uma coisa que o pastor Douglas até comentou a respeito, que é aquele que fala assim, não, mas se fosse eu, já tinha saído há muito tempo. Se fosse eu tinha feito dessa forma. Mas aqui, quer um conselho? Essa amiguinha que coloca a gente lá no alto, olha, não me valoriza. Chega de mansinho.
Sabe como? É aquela amiga que te convida para um elevador. Sabe, às vezes lá no seu trabalho, te convida lá para o elevador. E aí o destino final é lá no 40º andar. E aí no elevador ela fala assim, nossa, fulano, mas você é tão boa no que você faz aqui na empresa. Não entendi até hoje porque você não foi promovido, porque você não foi promovida, não teve um aumento, não te valorizam. Nossa, essa empresa não sabe valorizar você, não sabe o valor que você tem, porque se você trabalhasse para mim, seria dessa forma. E aí a pessoa, nossa, é mesmo. Aí, de tanto que fala, né, você fala, realmente, eu faço as coisas aqui, eu dou sangue, levo trabalho para casa, e não me valorizam, não veem o meu valor. E aí, essa amiga te leva até o 40º andar. Chegando lá, ela te leva assim para a bancada, para te mostrar, tá vendo? O seu lugar é aquele lugar de honra, e tal, tal, tal. E aí, no momento que você está viajando, não, realmente... eu mereço mais, aqui não me valoriza, aqui ninguém me vê, aqui ninguém me trata bem. Essa amiga te empurra do 40º andar. Essa amiga é a soberba, que começa fininha, começa com uma coisa pequenininha. Olha, você fez isso e nem viram que você fez. Olha, você fez aquilo, ninguém faria aquilo, mas você fez, ninguém viu, não te valorizou. Queridos, a gente não precisa de fazer nada para o outro ver. Quem precisa ver já está vendo. É o Senhor. Só Ele precisa de ver as coisas. O problema é que nós vimos para cá, criamos, às vezes, amizades. E aí, às vezes, um irmão me chateia, uma irmã me chateia, eu largo Deus. O que Deus tem a ver com isso? Às vezes é uma situação para me moldar, para te moldar. Não, eu saí da igreja porque fulano de tal fez isso comigo. Querido, Jesus, Ele entregou a vida por você. É Ele que nós servimos todos os dias. Não é o irmão que está do lado, não. Glória a Deus. Hoje de manhã foi o pastor Douglas que ministrou e eu falei algo para ele. Falei, nossa, meu anjo. Domingo à noite, né? Eu quero muito ser um doce. E olha que o título da mensagem é o amor que refaz. Porque nesse texto de Jeremias é isso que nós vemos, o amor que refaz. Vamos voltar para Jeremias 18. Glória a Deus. Aleluia. Parte B do versículo 4. Diz assim, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quantos vasos, quantos barros aí tem tentado direcionar o oleiro a fazer conforme ele quer? Tem muito barro tentando dar ordem ao oleiro, tentando ensinar para ele como deve ser feito. Tentando falar, não, Deus, essa parte aqui eu sei fazer. Não, a gente não sabe. Ele sabe. Pastor Douglas falou algo muito interessante a respeito de viver muito no passado ou viver muito no futuro, que a gente acaba perdendo o presente. Não é à toa que o nome é presente, é um presente de Deus para mim e para você o hoje. Então precisamos viver ele intensamente. Não, daqui a 3 meses eu vou fazer isso para Deus. Querido, faz hoje. Ainda dá tempo, o dia ainda não terminou. Não, mas eu preciso de ligar para fulano. Quantas e quantas vezes? Não, eu não preciso de mandar mensagem para fulano de tal. E aí começa a fazer uma coisa, faz outra. Fala, nossa, 3 dias depois, uma semana depois, não mandei mensagem. Faz na hora, não perde tempo.
Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora, quanto mais daqui a 1 dia, 2, 3, 4. Um domingo eu estava lá em casa, recebi um convite. Na verdade, recebi uma mensagem do meu pai. Ele não é muito de fazer visita, principalmente para mim. Mas, assim, enfim, ele mandou mensagem: vou ir tomar um café com você. Eu, glória a Deus, pai, vem sim. Foi lá, tomou o café, foi benção. Douglas e eu assustados, né? Não é o comum de acontecer. Ele foi lá, saiu, e quando ele saiu, eu senti algo ruim. Falei com o Douglas, ora comigo, eu estou com um sentimento muito ruim. E aí o Douglas, ai, meu bem, que sentimento? Eu falei, é como se eu estivesse esperando alguma coisa muito ruim que vai acontecer. E ele falou, misericórdia, está repreendido, né? Glória a Deus. E orou comigo. No outro dia, pela manhã, eu recebo uma mensagem. Priscila, seu pai está no posto de saúde. Ele sentiu uma dor no peito muito forte. Foi para lá, fizeram um exame, estão suspeitando que ele teve um infarto. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Um dia antes eu estava tomando café com ele. E estava bem, estava rindo, tomou café, conversou, foi bom. Caleb amou. No outro dia, às vezes eu deixo para amanhã e não dá tempo. Um eu te amo que eu deixo para depois, pode não dar tempo. Pode não dar. Então faça. Sejamos exagerados na nossa forma, no nosso jeito de amar. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que nós seremos reconhecidos como discípulos através do amor. Então ame intensamente. Intensamente. Pastora, mas se eu ficar assim, muito amando todo mundo, eu vou ser muito boba, porque a pessoa passa a perna, eu continuar amando. Ame! Faça a sua parte. Esses dias chegaram para mim, comentaram algo, não, porque fulano de tal, que é seu amigo, falou isso, tal, falou aquilo. E eu sinto muito se ele falou, eu amo ele do mesmo jeito. A minha parte eu faço todos os dias, que é o que é amar, é ser sincero, que venhamos fazer a nossa parte. Às vezes a gente deixa de fazer o que precisa ser feito, esperando que o outro faça, e no final ninguém faz nada. Ah, não, esposas. Ah, não, meu marido não me levou no restaurante. Meu marido não lava um copo para mim. E eu e você, o que temos feito? Eu lavo ele. Já tem marido falando, disso você não pode falar não, tá? Porque eu faço. Glória a Deus que fazem. Mas às vezes a gente espera tanto do outro que a gente acaba não fazendo nada. Às vezes o marido está do outro lado, ou vice-versa, esperando a mesma coisa. Esse ano, início do ano de janeiro, nós comemoramos 7 anos de casado. Falei devagar, porque eu já estou vivendo 8. A gente já está falando tanto de 8 anos. Hoje de manhã ele falou 8 anos, que toda hora eu erro. Glória a Deus. Em janeiro fizemos 7 anos de casado. E o interessante, e algo que eu ouvi muito de Deus, eu e o Douglas, pastor Douglas, tinha exatamente 2 anos, que não tínhamos um tempo com o outro. Depois que o Caleb nasceu, na verdade, a gente não teve um tempo com o outro sozinho. E aí, nesse dia, nós contamos com a colaboração de uma amiga maravilhosa, pastora, abençoada. Glória a Deus. No final, meu menino conhecia todas as casas do Esperança. Contamos com a ajuda, levamos ele lá. O Douglas foi levar e falou, não, você fica, já se arruma, que a gente vai sair para comer alguma coisa. Quando ele chegou, ao que Deus tinha colocado no meu coração, porque exatamente, até para isso a gente precisa de orar. Nossa, mas para ter um momento com o meu esposo, ora antes. Porque o que Deus trouxe no meu coração aquele dia foi lavar os pés do meu marido. Ele chegou, coloquei um louvor de fundo, glória a Deus.
Orei com ele, lavei os pés dele. Nossa, mas que humilhação, pastora. Se Jesus fez isso, quem sou eu para não fazer com o meu marido, que representa Cristo na minha casa, que representa Deus na minha casa, sacerdote. Muitas das vezes os nossos maridos não nos honram, porque nós não conseguimos honrar eles. É quebra de princípio. Ah, pastora, você está dizendo que é só eu que tenho que fazer? Puxa a fila, mulher. Puxa a fila, automaticamente vai acontecer. Às vezes a gente perde, cria contendas dentro do lar, porque a gente só reclama, a gente não faz. Só reclama. Meu esposo, ele falava algo, assim que a gente casou, que ele precisou me controlar muito. O meu lar, ao qual eu cresci, ao qual eu vivi, até os 19 anos, era um lar, digamos, matriarcal. Minha mãe puxava tudo, fazia tudo, e era tudo mesmo. Inclusive, o concreto do passeio foi ela que pôs. Tudo mesmo, carregava entulho, trocava chuveiro, fazia tudo, e eu cresci vendo isso. E logo de início, quando nós nos casamos, o que eu queria fazer? O mesmo que eu vi na minha casa, então eu fazia tudo. E por diversas vezes eu ouvi o pastor Douglas, falando comigo, tem marido não? Casou com quem? Eu, menino, mas não é nada demais. Mas mesmo assim, isso é honra. Hoje eu vejo, às vezes, um sorriso de lado a lado, quando simplesmente a gente vai no supermercado. Ele fala assim, eu vou carregar todas as sacolas, tá? Aí eu, claro, querido, pode carregar. Ele fica feliz, eu fico mais ainda. A submissão é fácil quando se ama, quando se entende a essência do que é a submissão. Não sei para que não tem nada de casamento aqui. Glória a Deus. A submissão não é ser capacho, é ser submisso à mesma missão. É entender a missão do outro. É juntos trilharmos o caminho, é seguir a Deus juntos em unidade. É uma só carne. Tem muitos uma só carne, que mais parecem um time contra o outro. Parece que nem joga junto. Às vezes a gente senta com algumas mulheres, às vezes com alguns homens, casais, que um só sabe falar mal do outro. Você fala, meu Deus do céu. É 2 inimigos dentro de casa. Para que isso? É amar. É simples. Só que a gente tem o costume, o terrível defeito de sempre fazer tempestade em copo d'água. Às vezes a gente não quer entender que Deus faz outro vaso, mas é conforme Ele quiser. Não é conforme a minha e a sua vontade. Deus, mas eu quero fazer isso na igreja. Aí, às vezes, Deus vai falar, filho, mas não tem isso para você. Não é isso que eu tenho para você. É outra coisa. Ah, mas o que Deus tem para mim, eu não gosto de fazer, querido. Conversa com Ele. Conversa com Ele. Teve um dia que eu estava naquelas brigas lá em casa de filho birrento. Estava lá em casa, pastor. E falando com Deus, Deus, não, eu não quero isso, não quero. Já falei que não quero fazer. Não quero. E aí, na hora que eu parei de falar, eu não quero, e de dar os motivos, eu ouvi uma doce voz. Que hora que você vai perguntar o que eu quero? Porque às vezes é assim. Às vezes a gente vai orar e apresenta para Deus ali um testamento dos nossos pedidos, tudo que a gente quer. E termina a oração, amém, glória a Deus, aleluia, e sai. E Deus estava ali, mãe, deu nem tempo para falar. Aí, às vezes, ali, Deus já estava preparado para te falar, te dar um livramento de alguma coisa. Só que eu não dei ouvido para Ele, porque eu estou acostumado a só falar, a só pedir. Eu acho que Deus é o Papai Noel mentiroso.
Quer que eu entrego, coloco o pedido na cartinha e entrego. Nem vejo. Quem aqui já viu o Papai Noel? Eu nunca vi. De verdade, né? Mentiroso no shopping. Pessoa que recebe bem, isso aí eu já vi. Mas eu nunca vi ninguém pulando chaminé. Nunca vi. Até porque se eu visse, eu ia chamar a polícia, né? Achando que era ladrão. Pulando a janela da minha casa. E é isso, e o Senhor está o tempo todo ali, preparado para nos moldar. O mais interessante aqui também que eu vi nesse texto é que quando Jeremias ele desce, ele olha e vê o oleiro trabalhando em sua obra. E o Senhor falou claramente ao meu coração, olha, quando tem obediência, quando eu obedeço, eu tenho o privilégio de ver o que Ele está fazendo. Ele me dá a oportunidade e o privilégio de ver as obras das mãos dEle. Já perceberam que quando a gente está num momento de mais sensibilidade com Deus, de mais intimidade, até as coisas pequenininhas, a gente, nossa, Deus, que linda borboleta. Olha, Deus, criação de Deus. Tiro foto, ponho nos status. Só que quando eu luto muito para fazer a minha vontade todos os dias, eu me afasto dele, não pergunto o que ele quer. Me torno fechado, me torno duro. Aí uma coisinha pequenininha é o suficiente para me deixar com raiva, para me fazer perder a paciência, para estressar. A gente não consegue medir o nível de intimidade com Deus de uma pessoa e outra. Mas uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo de experiência, é muito pouco, é que as reações são as melhores formas da gente saber quem é próximo de Deus e quem não é. Porque nas reações é que demonstra. Sabe aquela pessoa que você fala, ô fulano de tal, eu quero te falar uma coisa. Ah, não. Eu deixo barato, não. Que eu rodo a baiana mesmo. Não deixo. Engraçado que na palavra do Senhor fala para a gente oferecer a outra face. Imagina levar um tapa na cara e oferecer o outro lado. Não, isso é ser bobo, é ser besta. Não, isso é ser cristão. Isso é o que Jesus nos ensina. Certa vez um discípulo, Deus, Jesus, eu tenho que perdoar quantas vezes meu irmão? 7? É, quase isso. 70 vezes 7. Só que muitas vezes eu estou me colocando no lugar de Deus. Às vezes eu estou ali sendo barro, sou barro, estou sendo moldado. E estou querendo dar palpite na obra dele. Ah, mas se fizesse assim? Ah, mas se fizesse daquele jeito? Ah, mas gostei disso não. Ele está me moldando. Vai ter ali no meio, às vezes, algumas pedrinhas. Vai ter ali no meio, às vezes, algumas sujeirinhas que ele vai precisar tirar. E vai doer. Vai doer. Porque, às vezes, essa sujeirinha são relacionamentos. Às vezes, essa sujeirinha é uma troca inesperada de emprego. Às vezes, essa sujeirinha é uma situação ali na família. Às vezes, algo que acontece que aos nossos olhos é ruim. Não é Deus trabalhando. E quando eu estou sensível, em intimidade com Ele, eu consigo perceber. E mesmo que eu não entenda, aleluia, glória a Deus. E mesmo que eu não entenda, eu tenho a certeza que as mãos dele continuam ali trabalhando, continuam ali fazendo. Deus olha, aos meus olhos, nada faz sentido. Às vezes o barro está ali na roda, está girando, 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 girando. Cabeça, meu Deus, parece que está tudo bagunçado. Mas está bagunçando para chegar no lugar. Porque as coisas com Deus é assim, não é do nosso jeito. Não é do jeito que a gente espera que vai acontecer certinho, não. Muitas das vezes é depois da tempestade. Às vezes acontece algo da noite para o dia que você fala, meu Deus do céu, o mundo caiu, meu chão, não sei onde que eu estou pisando, parece que de uma hora para outra fez assim, pum.
Acalma o teu coração. O oleiro continua com as mãos no vaso, trabalhando, tirando a sujeira. Ele não desiste de mim, de você. Ele não desiste. Ele não desiste da minha e da sua vida. Ele faz sempre algo. Só que é conforme Ele quer. E não conforme eu e você queremos. Não conforme eu e você achamos que é o certo, porque nós só conseguimos olhar o agora. Como eu disse, eu não sei o que vai acontecer daqui 1 hora. Mas Deus, Ele sabe. Não só o que vai acontecer daqui 1 hora, como daqui 1 ano, 5, 10, 20, 30. Ele conhece o início, Ele sabe como termina. Então confia. Vamos nos lançar nas mãos dEle. O título, o amor que refaz, é porque nos refaz dia após dia. Às vezes estou passando por um momento de dor, mas é porque o vaso trincou, o vaso quebrou. Ei, Ele não desiste de você. Ele não desiste da sua obra. Ele continua trabalhando. Nos momentos de dor, olhe para Ele. Como nós lemos hoje pela manhã, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Olha para Ele. Nos momentos de dor, olha para Ele. O problema é que nos momentos de dor, nos momentos de luta, a gente começa a lamuriar. A gente prefere escolher uma cadeirinha, a cadeirinha da pena, a cadeirinha da dor. Nossa, ninguém tem dó de mim. Estou passando por isso. Ninguém me liga, ninguém faz isso. Ninguém olha. Liga para a pessoa. Quantas e quantas vezes eu já ouvi, nossa, fulano ficou doente, não recebeu uma ligação. Aí quando eu fui ver, tinha recebido sim. Às vezes mensagem todos os dias. Mas não recebeu a da pessoa que ela queria, que ela esperava receber. É assim. Nos momentos de dor, às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não consegue valorizar as pessoas que fazem por nós algo. Às vezes a gente está tão cego, tão preso ali, vive aquela dor, aquele lugar de pena. E às vezes, depois de muito tempo, acaba se tornando confortável. Porque é tão bom as pessoas terem dó de mim. É tão bom as pessoas ligarem para mim, é tão bom quando as pessoas fazem por mim, é tão bom, é tão bom, é tão bom, mas espera aí, quando que chega a minha vez de fazer pelo outro? Quando que chega a minha vez? Porque ser cristão é servir, é servir. A palavra do Senhor é bem clara. Aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a vida por amor a Deus, a Cristo, achá-la. Que alegria tem viver essa vida, se não for para Cristo. Se não for para Cristo, se não for para Ele, por Ele, para Ele. Não faz sentido. Ele nos amou tanto. Nos amou tanto que entregou o seu melhor, o seu filho. Muitas das vezes nós olhamos e falamos assim, Deus, eu não faria isso nem por mim. O Senhor fez por muitos e muitos e muitos e muitos. Que por muitos momentos te negam. Que muitas das vezes esquecem do Senhor. Mas Ele fez. E Ele não desiste. E aqui o texto, versículos 5 e 6, de Jeremias. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Deixa Ele fazer o que Ele quiser. Deixa Ele fazer o que Ele quiser, o que Ele bem entender. Porque Ele sabe
Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Abra comigo Isaías 55. Isaías 55, versículo 8 e 9. Glória a Deus. Isaías 55, verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. São muito mais altos. Às vezes a gente está querendo andar, e o que o Senhor tem para nós é um voo lindo e maravilhoso, alto, longe. Mas eu quero andar, Senhor. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer o que eu bem entender. Ei, se entrega. Se joga nas mãos do Senhor para viver os planos dEle. Tem momentos na minha vida que eu paro, olho e falo: Deus, ainda bem que um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor. Que bom que um dia eu tive a oportunidade de ouvir do amor do Senhor. Que bom que um dia eu decidi caminhar contigo, porque foi a melhor escolha que eu fiz. Quantos aqui não estariam aqui se não fosse Deus? Quantos já haveriam partido se não fosse Deus? Muito me entristece. Às vezes uma pessoa me encontra na rua e fala: olha, eu estudei contigo e tal. Você ficou sabendo que fulano, ciclano, Bertrand morreu? A gente para: Deus estudou comigo, estava comigo. Deus tinha a oportunidade de estar fazendo o mesmo. Mas, infelizmente, muitos não querem ouvir. Querem viver uma falsa alegria que o mundo oferece. Querem trocar o maná de Deus e estar na mesa com o Senhor por migalhas, por lixo que Satanás oferece aí fora, embalado num belo papel de presente. Porque é isso que ele faz. A palavra do Senhor fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E é só isso que ele faz. Verdade é só no Senhor. Caminho é só Jesus. Vida é só nele. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade. Não tem vida em outro lugar. Muito me assusta, às vezes, ouvir jovens falando: não, eu vou aproveitar a vida primeiro, e aí depois eu vou para Jesus. Na minha mente, você só fica assim: mas que vida que vai aproveitar? O que tem para aproveitar aí fora? Não tem nada. Não tem nada, não tem nem vida. Eu, antes de Cristo, antes de Deus entrar na minha vida, queridos, eu não vivia, eu só chorava todos os dias. Eu era aquela menina que nos recreios de escola sentava num canto sozinha. Não tinha amigos. Eu era aquela menina que, para conversar, para chorar, às vezes eu entrava para o banheiro da minha casa, que era o único lugar que eu ficava sozinha. Aquela menina lá atrás, um dia ouviu da pessoa mais próxima. Da seguinte forma: olha, você continuar assim, desse jeito, entrando para o quarto, lendo isso aí, ó, esse livro, qualquer dia desses eu vou ter que chamar uns homens, umas pessoas aí, eles vão te colocar na camisa de força, que você está ficando doida. Porque eu colocava louvor baixinho, e ia orar, ia ler a Bíblia, para não incomodar ninguém. E mesmo assim incomodava. Porque a luz, ela incomoda. Mesmo às vezes eu tentando fazer, você tentando fazer algo,
Não, eu vou orar de madrugada, ninguém vai ouvir, ninguém vai falar, ninguém vai ver. Às vezes você não sabe, o vizinho está lá do outro lado ouvindo sua oração. Às vezes o seu filho acorda para tomar uma água e vê você ali de joelho, orando. É algo muito forte, algo que marca a vida de qualquer criança. É ver um pai, uma mãe que ora, que se entrega na presença do Senhor. Um pai e uma mãe que ama a Deus e não apenas ensina que ama. Porque algo que o meu esposo, pastor Douglas, disse hoje pela manhã é que os nossos filhos vão fazer aquilo que eles nos veem fazendo e não aquilo que a gente fala para eles fazer. É muito triste, eu não esqueço, anos atrás, quando eu ainda era professora na escolinha, ficava com as crianças. Eu ensinando, não vou lembrar texto, não vou lembrar o que eu estava ensinando. Eu sei que uma criança chegou para mim e fala: tia, ensina isso para minha mãe, porque ela não sabe. O meu filho, o seu filho é um espelho do nosso lar para fora. Não adianta eu ser cristão aqui e não ser cristão em casa. Vai aparecer. Uma hora vai aparecer. Uma hora vai vir à tona quem eu realmente sou. Coloque sobre seus pés. Glória a Deus. Algo que eu acho lindo na palavra do nosso Deus é que nós vemos que aquele que se faz menor, aquele que serve, é quem realmente é o maior. Que privilégio poder servir o outro. Que privilégio poder deixar Deus me moldar e ver o que Deus fez na minha vida, tocando o outro, tocando outras vidas. É um privilégio. Grave isso. Deus, Ele não desiste de você. Então você não tem o direito de desistir de você. Você não tem esse direito. Porque há alguém que te ama muito. Quantas e quantas vezes eu ouvi testemunhos de pessoas que se converteram e descobriram que existia pessoas orando por ela 10, 15, 20, 30 anos. Sem nem conhecer. Sem nem sequer ter relacionamento com a pessoa. Ter amizade, ter contato. Existe alguém orando por você. Existe alguém que acredita em você. Esse alguém, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Ele coloca pessoas que são verdadeiros anjos na terra, que intercedem por nós, que oram por nós, que não desistem, que acreditam na minha e na sua vida. Acredite. Acredite em quem te chamou. No momento de dor, olhe para Ele. As mãos continuam ali trabalhando. As mãos dele não saíram. Às vezes é o barro que está querendo escorregar, que não está querendo passar pelo processo. As mãos dele continuam ali, trabalhando, moldando, capacitando, preparando. Às vezes são necessários momentos de pausas nas nossas vidas, sim. Mas é porque Deus, olha, por um momento, Ele te esconde, para depois te colocar em algo maior. Tudo tem o propósito de Deus. Tudo tem o propósito do Senhor. É Ele quem faz. Feche os teus olhos. Coloque nas mãos do Senhor, nesse momento. Qual tem sido a minha e a sua dificuldade nesse processo de servir a Cristo, de obedecer, de amar, de servir ao outro?
qual tem sido a minha e a sua dificuldade, coloque nas mãos dele.